Tem uma estrada que eu não pego mais. Nunca mais. Nem que me paguem o dobro do frete, nem que seja o único caminho. Pode parecer bobagem, pode até rir se quiser, mas quando você vive o que eu vivi, rapaz, você volta diferente. Volta sabendo que tem coisa nesse mundo que a gente não entende, não controla e nem precisa entender. Só precisa respeitar. Até hoje, quando passo por aquela região lá em Santa Catarina, sinto o mesmo frio no peito, o mesmo aperto. E olho para o lado, procurando aquela entrada de terra batida, aquela placa velha e torta. Mas ela não está mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas eu sei que existiu, porque eu entrei e quase não saí. Meu nome é Valdecir, mas na estrada todo mundo me chama de Val. Tenho 47 anos de idade, 23 deles cruzando esse Brasil de ponta a ponta. Comecei novo, com 19 anos, pegando carona com meu tio, que era caminhoneiro também. Ele me ensinou tudo. Como trocar marcha sem forçar a embreagem, como calcular combustível para não ficar na mão, como ler o tempo pela cor do céu, como respeitar a estrada e os que nela habitam. Sim, ele falava isso, os que nela habitam. Na época eu achava que era papo de velho, sabe? Superstição de gente que rodava demais e começava a ver coisa. Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei que ele estava certo. Já rodei com Scania, com Mercedes, já peguei estrada de chão batido que mais parecia trilha de boi e BR lisinha que você cochila no volante se não tomar cuidado. Carreguei de tudo um pouco ao longo desses anos. Madeira de pinos descendo a serra, gado vivo gritando na carroceria, cimento que deixava tudo coberto de pó branco, geladeira empilhada até o teto, soja a granel, frango congelado. Já dormi em cabine, quando o frio cortava a cara e o aquecedor não dava conta. Já tomei banho de mangueira em posto vagabundo às 6 da manhã. Já fiquei 3 dias parado no meio do Mato Grosso esperando peça chegar de São Paulo. Conheço cada posto de gasolina entre Londrina e Porto Alegre. Sei onde o café é bom, onde a comida é honesta, onde o banheiro é limpo. Sei qual frentista é gente boa, qual guarda te para só para sacanear, qual trecho tem radar escondido. A estrada, para mim, sempre foi como uma segunda casa. Às vezes até melhor que a primeira, porque na estrada você não deve nada a ninguém. Só precisa chegar no horário. E eu sempre cheguei, pontual, sério, sem encrenca. Por isso os patrões confiavam em mim. Por isso eu pegava as cargas boas, as que pagavam melhor. Mas teve uma viagem... Deus do céu, teve uma viagem que mexeu comigo de um jeito que até hoje, quando fecho os olhos de noite, eu vejo aquela estrada estreita, aquela névoa branca subindo do chão como fumaça de cigarro, e aquela mulher parada na beira da pista de costas, sem se mexer. Foi em junho de 2018, inverno começando, daqueles frios secos que racham a pele. Eu estava com um Volvo FH branco, modelo 2015, motor impecável, cabine quentinha com aquele cheiro de couro novo ainda, carregado de peças de tratores, eixos, correias, pistões, essas coisas pesadas que fazem o caminhão roncar diferente. Destino era Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, carga de uma concessionária grande, cliente antigo, pagamento em dia. Saí de Londrina numa quinta-feira de tarde, por volta das 3 horas, logo depois de almoçar aquela costela com mandioca que eu sempre como no posto São Jorge, na saída da cidade. O Gerson, dono do restaurante, ainda brincou comigo. Val, cuidado com a Serra do Corvo, tá? Eu ri. Que serra é essa, Gerson? Ele deu de ombros. É um lugar que o pessoal comenta, dizem que é esquisito. Não dei bola. Achei que era lenda local, essas histórias que sempre tem. Tempo estava fechado, mas nada demais. Chuvisco fino, aquele friozinho gostoso de junho que faz a gente agradecer pelo aquecedor funcionando. Céu cinza, mas sem previsão de tempestade. Estrada molhada, brilhando com a luz fraca da tarde. Tráfego normal para um dia de semana. Umas carretas, uns carros, nada fora do comum. Rota conhecida.
BR-369 até Santa Catarina, depois a BR-153 descendo, cortar pelo interior do estado e entrar no Rio Grande. Viagem tranquila, dessas que você faz no automático. Eu tinha prazo até sábado de manhã, então estava folgado. Nem precisava correr. Podia até parar para dormir umas 4, 5 horas se batesse o sono forte. Mas não bateu. Eu estava disposto, descansado. Tinha dormido bem na noite anterior, em casa, na minha cama. A esposa tinha feito aquele jantar caprichado, arroz carreteiro com linguiça, que eu gosto. Estava de bem com a vida. Coloquei uma playlist de sertanejo raiz no celular, conectei no som do caminhão e fui levando. Milionário e José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, Chitãozinho e Chororó da época boa. Música que acalma, que faz companhia. O caminhão estava rodando liso, motor num ronco constante e confiável. Termômetro do painel marcando 11 graus lá fora. Dentro da cabine, uns 22. Confortável. Faróis de neblina ligados porque o chuvisco teimava, mas nada que atrapalhasse. Visibilidade boa, estrada reta, segura. Parei uma vez só, lá pelas 7 da noite num posto em Papanduva. Abasteci, tomei um café preto bem quente, comi um pão de queijo. Conversei com um outro caminhoneiro que estava por ali, um tal de Rogério, que ia para Florianópolis. Trocamos ideias sobre frete, sobre estrada, sobre família. Coisa de 15 minutos. Depois segui. A noite caiu rápido, como sempre cai no inverno. Às 8 já estava escuro. Liguei os faróis altos. A estrada ficou ainda mais vazia. Só eu, o barulho do motor e a faixa amarela no meio do asfalto refletindo a luz. De vez em quando passava um carro na direção contrária, faróis cegando por um segundo, depois sumindo. E voltava o vazio. Passava das 10 da noite quando entrei num trecho que eu não conhecia tão bem. Não que fosse estranho, mas era um pedaço que eu sempre passava de dia, entende? De noite tinha outra cara. A mata ficava mais densa dos dois lados, os morros mais escuros. Aquele trecho ali perto de Ponte Alta, acho. Ou talvez fosse mais para frente. A verdade é que naquela altura a gente meio que perde a noção exata de onde está. Tudo fica igual. Asfalto, mata, escuridão. Foi ali que eu vi a placa. Uma placa velha, de madeira, meio torta, pregada num mourão rachado na beira da pista. Não era daquelas oficiais, sabe? Não tinha o padrão do DNIT, não tinha refletor, não tinha nada. Era improvisada, feita à mão, pintada com tinta branca meio descascada pelo tempo e pela chuva. As letras eram irregulares, trêmulas, como se tivessem sido escritas com pressa. Dizia assim: Atalho, Serra do Corvo, 18 quilômetros, e tinha uma seta apontando para a esquerda. Diminuí a marcha, passando de quinta para quarta, e olhei melhor. A placa balançava de leve com o vento frio que vinha da mata. E mais à frente, uns 50 metros depois, tinha uma entrada de terra batida, estreita, que sumia dentro da vegetação fechada. 2 faixas de terra, com mato crescendo no meio. Dava para ver as marcas de pneus, então alguém usava aquilo, mas parecia antiga, abandonada. Eu tinha passado por ali umas 20 vezes na vida, talvez mais, e nunca, escuta bem o que eu estou dizendo, nunca tinha visto aquela placa, nunca tinha visto aquela entrada. Olhei pelo retrovisor como se fosse conferir que ela estava mesmo ali, que eu não tinha imaginado. Estava. A placa continuava balançando, a madeira velha rangendo de leve no mourão. Pensei comigo, deve ser atalho dos moradores. Talvez corte caminho, sai mais à frente na BR. Eu não costumo sair da rota, tenho isso como regra. Rota é rota, não se mexe. É o que garante que você chega no horário, que não tem surpresa. Mas naquela noite, sei lá, tinha algo me chamando. A estrada principal estava meio cansativa, reta demais, monótona. Aquele ronco constante do motor, aquela linha amarela infinita no meio do asfalto, aquela escuridão dos dois lados. Estava ficando hipnótico, sabe? Perigoso. Eu sentia as pálpebras pesando. E aquele frio de cortar, aquele cheiro de pinho molhado no ar, me deixou meio,
sei lá, meio inquieto, meio curioso, como se eu precisasse fazer alguma coisa diferente, quebrar a monotonia. Além disso, eu tinha ouvido no rádio, lá umas 2 horas antes, que tinha um bloqueio mais à frente, por causa de um acidente com carreta tombada. Trânsito parado, espera de pelo menos 1 hora. Se aquele atalho realmente cortasse caminho, eu ganhava tempo. Chegava mais cedo em Passo Fundo. Podia até dormir umas horas a mais. Então virei. Freei, olhei pelos retrovisores se não vinha ninguém. A estrada estava vazia. E virei o volante para a esquerda. O caminhão entrou devagar na estradinha de chão. As rodas dianteiras fizeram aquele barulho fofo na terra úmida, afundando levemente, e os galhos das árvores dos dois lados começaram a raspar nas laterais da carroceria. Era estreito, mas dava para passar. Um caminhão sozinho passava tranquilo. 2 se encontrassem, ia ser apertado. Liguei os faróis de neblina e a luz amarela iluminou a estrada à frente. Tinha buracos, poças de água, pedras soltas. Nada impossível, mas exigia atenção. Reduzi mais ainda. Segunda marcha, motor roncando baixo. A suspensão trabalhando, absorvendo os solavancos. O cheiro de terra molhada entrou pela entrada de ar da cabine, misturado com cheiro de mato, de folha podre. Chovia fino agora, quase uma garoa, mas constante. O para-brisa ficava embaçando por dentro, e eu tinha que limpar com a mão a cada poucos minutos. O aquecedor soprava forte, mas não dava conta da umidade. O rádio começou a chiar. Primeiro foi só um chiado leve, sabe? Como interferência de sinal. Aquela estática irritante que corta a música. Achei que era só o trecho, por causa da mata fechada. Mudei de estação, rodando o dial devagar, mas todas estavam iguais. Chiado constante, às vezes um sussurro de voz distante, mas nada que desse para entender. Palavras embôludas, sons arrastados. Desliguei. Melhor o silêncio do que aquilo. E aí, rapaz, o silêncio pesou. Não tinha grilo, não tinha pássaro noturno, não tinha vento nas folhas, nem o barulho da chuva batendo nas árvores que devia estar fazendo. Só o ronco do motor e o ranger dos amortecedores quando eu passava por um buraco ou uma lombada de terra. Tudo ficou vazio, oco, como se o som não se propagasse direito, como se eu estivesse dentro de uma bolha. Eu tentei ignorar. É só uma estrada secundária, Val. Relaxa. Deve ser por causa da mata que abafa o som. Mas não era só isso. A mata estava escura demais. Não escura de noite, mas escura de densa, de pesada, como se as árvores estivessem mais juntas do que deveriam, mais altas, mais retorcidas. Os troncos pareciam inclinados para dentro da estrada, como se estivessem se curvando, observando. Eu sei que parece maluquice dizer isso, mas era a sensação que dava. Uma sensação de estar sendo vigiado, de não estar sozinho. Olhei para o relógio no painel. 10h42. 18 quilômetros não era nada. Em 25 minutos eu estaria na BR de novo. Talvez meia hora por causa da terra ruim. Era só seguir em frente. Segui. A estrada começou a subir. Serra do Corvo, pensei. Fazia sentido. Devia ser uma serra pequena, dessas que tem muito no interior. Morros baixos, cobertos de mata atlântica. A inclinação ficou mais acentuada e eu tive que reduzir mais ainda. Segunda marcha, motor forçando um pouco, mas nada preocupante. O Volvo era potente, aguentava bem. A neblina começou a aparecer. Primeiro eram só uns fiapos, uns véus de bruma que passavam rápido na frente dos faróis. Mas logo ficou mais densa, subindo do chão como se fosse fumaça ou vapor, como se a terra estivesse quente e a chuva fria estivesse fazendo ela evaporar. Só que não fazia sentido, porque estava frio, muito frio. Acendi os faróis altos pensando que ia ajudar. Piorou. A luz refletia na névoa e eu enxergava menos ainda, só um brilho branco difuso que cegava. Voltei para o farol baixo. Melhorou um pouco,
mas a visibilidade era de uns 10, 15 metros no máximo. E foi aí que eu vi. Do lado esquerdo da estrada, meio escondido atrás de uns arbustos, encostado num tronco velho e torto, tinha um caminhão, parado. Um caminhão antigo, daqueles Ford Cargo dos anos 70, azul desbotado, quase cinza. A pintura estava descascada, manchada de ferrugem. Não tinha placa, ou tinha e caiu, ou alguém tirou. A carroceria estava vazia e enferrujada, com buracos na chapa. E a cabine estava com a porta do motorista aberta, balançando devagar com o vento. Parei. Não sei porquê, mas parei. Deixei meu caminhão no meio da estrada mesmo, freio de mão puxado, motor ligado, faróis iluminando a neblina. Fiquei ali parado por uns segundos, olhando, tentando entender. O que um caminhão velho está fazendo aqui? No meio do nada? Peguei a lanterna que eu sempre carrego embaixo do banco, uma Maglite pesada, boa, dessas que serve até como arma se precisar, e desci. O frio me cortou na hora. Um frio úmido, penetrante, que entrava pelos ossos e grudava na pele. Cheiro de terra molhada, de mofo, de ferrugem, de abandono, aquele cheiro de coisa velha, esquecida. Acendi a lanterna e me aproximei devagar, pisando na grama molhada, desviando de poças. "Ô, de casa?" gritei. "Tem alguém aí?" Minha voz soou estranha, abafada, como se não viajasse longe. Nada. Silêncio total. O vento nem mexia as folhas. Tudo parado. Tudo quieto demais. Cheguei perto da cabine. A porta estava mesmo aberta, balançando de leve, as dobradiças rangendo. Dei uma olhada para dentro. O banco do motorista estava rasgado. Espuma amarelada, saindo de todos os lados, comida por tempo e bicho. O painel estava quebrado, ponteiros soltos, vidro do velocímetro rachado. No volante, uma camada grossa de poeira. E pendurado no retrovisor interno, um terço velho, de madeira escura, com as contas gastas. No chão da cabine, embaixo do pedal da embreagem, meio escondido, tinha uma fotografia. Abaixei e peguei. Era uma foto em preto e branco, antiga, daquelas com borda branca dentada que a gente não vê mais. Estava meio amarelada, manchada de umidade, mas dava para ver. Mostrava um homem de uns 30 e poucos anos, boné na cabeça, camisa xadrez, sorrindo largo, ao lado de um caminhão, o mesmo caminhão que estava na minha frente. Dava para ver, a mesma cabine, a mesma cor azul. Virei a foto. Atrás, escrito a lápis, meio apagado pelo tempo, mas ainda legível, Antônio Carlos Ferreira, Serra do Corvo, março de 1974. Um arrepio subiu pela minha nuca e se espalhou pelos braços. Os pelos da minha pele arrepiaram todos de uma vez. 1974, 50 anos atrás, quase 50 anos. Guardei a foto no bolso da jaqueta. Não sei por que guardei, mas guardei. Parecia importante. Parecia que era para eu achar aquilo. Olhei ao redor. Tinha mais alguma coisa no caminhão? Olhei na carroceria. Vazia, só ferrugem e buraco. Olhei embaixo. Nada, só mato crescendo por baixo do chassi. Voltei pro meu caminhão e entrei. Tranquei as portas. Todas. Botei a mão no volante e respirei fundo, tentando acalmar o coração que estava acelerado. Calma, Val. É só um caminhão abandonado. Alguém largou aqui há décadas. Deve ter enguiçado. O cara abandonou. Fim de história. Normal. Acontece. Mas não parecia normal. Engrenei a marcha e segui. A neblina agora estava mais densa ainda, quase sólida. Parecia que eu estava dirigindo dentro de uma nuvem. Os faróis mal furavam a brancura. Eu ia devagar, muito devagar, com medo de sair da estrada, de bater numa árvore, de cair num barranco. A estrada começou a ficar mais estreita. As árvores se fechavam por cima, formando quase um túnel. Galhos baixos raspavam no teto da cabine, fazendo um barulho de unhas arranhando metal. A suspensão trabalhava pesado, subindo e descendo, o caminhão balançando. E o silêncio continuava. Aquele silêncio pesado, sufocante e errado. Olhei para o relógio, 10h42, pisquei. Olhei de novo, 10h42.
Deve ter parado, pensei. O relógio digital do painel às vezes dava problema, eu sabia. Dei umas batidinhas no vidro. Nada. O display continuava marcando 10h42. Os 2 pontos piscando, mas os números não mudavam. Peguei o celular do suporte. Olhei a tela. 10h42. Embaixo, onde normalmente aparece a operadora e o sinal, sem serviço. Sem serviço. Sem uma barrinha sequer. Meu coração começou a bater mais rápido, mais forte. Ok. É só porque tá dentro da serra, mata fechada, sinal não chega. Normal. Relaxa. Mas eu não estava relaxado. Continuei dirigindo. Devia estar perto da saída, pensei. 18 quilômetros. Eu já tinha rodado pelo menos uns 10, 12. Mais um pouco e eu voltaria para a BR. Mais um pouco e tudo ia ficar bem. Mas a estrada não acabava. Continuava subindo, curvando, estreitando. E a neblina cada vez mais densa. E aí, rapaz, eu comecei a perceber uma coisa estranha. As árvores, elas pareciam repetir. Tinha um tronco específico, um pinheiro grande, com um galho quebrado pendendo para o lado, em formato de V. Eu passei por ele. Uns 2, 3 minutos depois, passei de novo. Mesmo tronco, mesmo galho quebrado, mesma forma. Uma pedra grande, branca, coberta de musgo na lateral direita da estrada. Passei. E passei de novo. Uma placa de madeira velha caída na beirada, meio enterrada no barro. Passei. E passei de novo. Não pode ser, murmurei para mim mesmo. Não pode ser. Mas era. Eu estava rodando em círculo. Parei o caminhão. Puxei o freio de mão com força. Desliguei o motor. Silêncio total. Absoluto. Como se o mundo tivesse parado. Meu coração batendo forte no peito. Mãos suadas apertando o volante, respiração pesada, embaçando o para-brisa por dentro. Olhei para os lados, mata fechada, neblina branca, espessa, escuridão além da luz dos faróis. Ok, Val, pensa, você tá cansado, tá confuso, tá vendo coisa. Respira, acalma, liga o caminhão e segue em frente. Devagar, com atenção, você vai achar a saída. E então eu ouvi uma batida, toque. Toque, toque, 3 batidas, secas, fortes, na traseira do caminhão. Gelei, fiquei parado, imóvel, mão ainda no volante, olhos arregalados. Suor frio escorrendo pela testa, pelas costas. Outra batida. Toque, toque, 2 dessa vez. Tem alguém lá atrás. Tem alguém batendo na carroceria. Mas como? Não tinha ninguém. Eu estava sozinho. A estrada estava vazia. Peguei a lanterna, mão tremendo, abri a porta devagar, o rangido alto no silêncio. Desci. O frio me cortou de novo, ainda mais forte. Respirei fundo, vapor saindo da boca. Contornei a lateral da carroceria, iluminando com a lanterna. A luz amarela tremendo na minha mão. A carga estava intacta. Peças de tratores, tudo amarrado com cinta, tudo no lugar, nada solto. Nada que pudesse ter caído e batido. Cheguei na traseira, nada. Nenhuma marca, nenhum bicho, nenhuma pessoa, nada. Só a porta traseira fechada, a trava no lugar. Iluminei o chão. Lama, poças, grama molhada. Nenhuma pegada além das minhas. E então eu senti uma presença. Não sei explicar direito, mas eu senti que tinha alguém, algo, me observando. Pelas costas. Virei devagar e a vi. Do outro lado da estrada, a uns 20, 25 metros, parada na beira da mata, entre as árvores, tinha uma mulher. De branco. Ela estava de costas para mim, completamente imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Vestido branco, longo, molhado de chuva, grudado no corpo. Cabelo longo, escuro, liso, escorrendo pelas costas. Descalça. Não se mexia, não fazia nenhum som. Só estava ali, parada, como uma estátua. Moça! Chamei, voz trêmula, baixa. Tá tudo bem? Ela não respondeu. Meu coração disparou. Todas as células do meu corpo gritavam para eu voltar para o caminhão, ligar e sair dali. Mas eu não conseguia me mexer. Fiquei parado, olhando. Moça!
A senhora precisa de ajuda? Insisti, dando um passo à frente. Ela continuou imóvel. Dei outro passo, a lanterna tremendo na minha mão, a luz oscilando. Moça, a senhora ouve eu? E então ela virou a cabeça. Devagar, muito devagar, como se as articulações do pescoço estivessem enferrujadas. E olhou para mim. Não tinha rosto. Não era um rosto apagado, ou escondido pela sombra, ou coberto por cabelo. Era vazio, liso, como se fosse uma superfície branca, sem traços, sem olhos, sem nariz, sem boca. Só um vazio, um branco leitoso, sem forma, mas eu sentia que ela estava me olhando. Senti o peso daquele olhar inexistente. Eu corri como nunca corri na vida, de volta para o caminhão, tropeçando, quase caindo. Subi, bati a porta, travei todas as portas, o coração querendo sair pela boca. Liguei o motor na primeira tentativa, graças a Deus. Engrenei, pisei fundo. O caminhão arrancou, rodas derrapando na terra molhada, levantando barro, a traseira deslizando de lado. Controlei, acertei a direção, acelerava. Olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá, parada, no mesmo lugar, de costas de novo, como se não tivesse se mexido. Mas eu sabia que tinha. Eu tinha visto ela virar a cabeça. Dirigi. Dirigi sem parar, sem pensar, sem olhar para trás. Só queria sair daquela estrada. A neblina estava mais espessa ainda, quase sólida, mas eu não me importava. Acelerava, freava nas curvas fechadas, acelerava de novo, o motor gritando, as marchas protestando. Passei pela Pedra Branca. De novo, passei pelo Pinheiro de Galho Quebrado. De novo. Não, sai, Val, sai dessa estrada, tem que ter uma saída, tem que ter. E então, de repente, a estrada mudou. O chão ficou liso, asfalto. A mata abriu. A neblina sumiu de uma hora para outra, como se tivesse sido sugada. E à frente, iluminada pelos faróis, clara e real, estava a placa da BR-153. Eu tinha saído. Pisei no freio, o caminhão derrapou um pouco, parei no acostamento. Motor ainda ligado, faróis ainda acesos, mãos ainda tremendo no volante. Olhei para trás. A entrada do atalho não estava lá. Só mato. Mata fechada, escura, impenetrável. Como se nunca tivesse tido estrada nenhuma. Olhei para o relógio do painel. 11h56. Tinha voltado a funcionar. Os números correndo normalmente. 1h14. Tinha passado. O tempo tinha voltado a correr. Peguei o celular. Sinal completo. 4 barrinhas. Mensagens do patrão, da esposa, de um colega, tudo normal. Você tá bem? Cadê você? Val, me liga quando puder. Trânsito liberou, pode seguir. Tudo normal. Como se nada tivesse acontecido. Encostei a cabeça no volante e chorei. Não sei por quanto tempo, mas chorei. De medo, de alívio, de confusão. Chorei porque eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se tinha sido real, se tinha sido um cochilo, um surto, uma alucinação. Não sabia mais de nada. Então lembrei da foto. Enfiei a mão no bolso da jaqueta, tremendo. Ela estava lá, dobrada, mas intacta. A foto do Antônio, a foto do caminhoneiro de 1974. Eu não tinha sonhado. Fiquei ali parado no acostamento por uns 20 minutos, tentando me acalmar, tentando processar. Carros passavam, buzinavam, seguiam. A vida normal acontecendo. E eu ali, tremendo, suado, assustado. Finalmente respirei fundo, sequei as lágrimas, bebi um gole de água e segui viagem. Cheguei em Passo Fundo no sábado de manhã, às 6 e pouco. Entreguei a carga, assinei os papéis, fiz o retorno. Mas não conseguia parar de pensar. Naquela estrada. Naquele caminhão abandonado, naquela mulher sem rosto. Durante a viagem de volta, peguei a BR normal. Nem olhei para os lados quando passei pela região onde deveria estar a entrada do atalho. Mantive os olhos fixos à frente, as 2 mãos no volante, o rádio ligado alto para não ficar sozinho com meus pensamentos. Cheguei em casa no domingo de tarde. A esposa perguntou se estava tudo bem, disse que eu estava com cara de cansado, de abatido.
Falei que sim, que tinha sido só uma viagem longa. Não contei nada. Como eu ia contar? Ela ia achar que eu estava maluco, ia querer me levar no médico, ia dizer que eu estava trabalhando demais, que precisava tirar uns dias de folga. Passei a semana seguinte sem pegar viagem. Fiquei em casa meio perdido, meio ausente. A foto do Antônio ficava na minha carteira e eu olhava para ela todo dia. Aquele homem sorrindo, sem saber o que viria, sem saber que aquela foto seria uma das últimas coisas que restariam dele. Tentei pesquisar na internet. Desaparecimento caminhoneiro, 1974, Santa Catarina. Serra do Corvo acidente. Antônio Carlos Ferreira, caminhoneiro. Nada. Absolutamente nada. Como se nunca tivesse existido. Fui até a Biblioteca Municipal de Londrina, procurei jornais antigos, microfilmes de notícias da época. Nada. Não achei registro nenhum de um caminhoneiro desaparecido com esse nome, naquele ano, naquela região. Era como se a Serra do Corvo não existisse. Como se aquele atalho fosse, sei lá, algo de outro lugar, outro tempo. Uma semana depois, eu estava num posto em Curitiba, no caminho 65 da BR-277, tomando café da manhã antes de pegar uma carga para Paranaguá. Estava ali na mesa mexendo no celular quando ouvi uma voz conhecida. Valdecir? Olhei. Era o Zé Maria, um caminhoneiro velho que eu conhecia há anos. Devia ter uns 65, 70 anos. Estava aposentado já, mas de vez em quando pegava um frete pequeno, mais por costume do que por necessidade. Bom sujeito, gente da antiga, daquela que respeita a estrada. Zé! Levantei, apertei a mão dele. Quanto tempo, rapaz? Pois é, Val, tá sumido. Ele sentou na minha frente, pediu um café pro garçom. Ficamos conversando amenidades por uns minutos. Família, saúde, frete, essas coisas. Mas ele notou que eu estava diferente. O Zé Maria era daqueles que lê a pessoa. Você tá com uma cara, disse ele me estudando. Parece que viu fantasma. Eu ri, mas foi um riso sem graça. E então, sem planejar, sem pensar, contei para ele. Contei tudo. A placa velha, o atalho, o caminhão abandonado, a foto, o loop, as batidas, a mulher de branco, tudo. Ele ficou sério, muito sério. Não falou nada até eu terminar. Só ficou ali olhando para mim, as mãos em volta da xícara de café, os olhos fundos e cansados fixos nos meus. Quando terminei, ele suspirou. Um suspiro longo, pesado. Val, disse ele, baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Você pegou a Serra do Corvo? Meu coração pulou. Peguei. Como é que você sabe? Ele pegou a xícara, tomou um gole, devagar. Colocou de volta no pires, com cuidado. Eu conheço a história dessa serra, rapaz. Meu pai me contou, e o pai dele contou para ele. É uma história velha, muito velha. Ele olhou pela janela para a estrada lá fora, onde os caminhões iam e vinham, e continuou. Lá nos anos 70, por aí por 72, 73, teve um caminhoneiro que sumiu. Antônio Carlos Ferreira, o nome dele. Conhecido como Tonho. Era de Londrina, como você. Trabalhava com o próprio caminhão, um Ford Cargo azul que ele tinha comprado novo. Orgulho da vida dele, aquele caminhão. Senti um frio na barriga. Ele saiu de Londrina com carga de madeira e ia para Passo Fundo, exatamente a mesma rota que você fez. Era junho, inverno, igual, tempo fechado. Ele ligou para a família de um orelhão, disse que estava tudo bem, que chegava no dia seguinte, mas nunca chegou. Sumiram os dois, ele e o caminhão. E aí? Perguntei, voz rouca. Procuraram por meses. Polícia, família, colegas, nada. Uns 6 meses depois, um caçador achou o caminhão. Largado no meio do mato, numa estradinha velha de terra que ninguém usava mais. Serra do Corvo, chamavam. Porta aberta, chave na ignição, tanque vazio. Mas o Tonho, ele nunca apareceu. Zé Maria me olhou fundo nos olhos. E não foi o único, Val. Ao longo dos anos, outros caminhoneiros sumiram por ali.
Sempre a mesma história. Pegavam um atalho que ninguém sabia bem onde ficava e desapareciam. Alguns nunca mais foram vistos, outros voltavam, mas mudados, assustados. Falavam de coisas esquisitas, névoa, tempo parado, vultos. E a mulher de branco? Perguntei, quase sussurrando. Já ouvi falar dela também. Dizem que é a estrada pedindo companhia, ou avisando. Ninguém sabe ao certo. Tem quem diga que é uma alma presa ali, de alguém que morreu numa curva, há muito tempo. Tem quem diga que é a própria estrada tomando forma. Tem quem diga que é uma passagem, uma porta para, sei lá, outro lugar, outro tempo. Ele fez uma pausa. Alguns entram e não voltam. Ficam presos no loop para sempre, rodando, procurando a saída. Outros voltam, mas deixam algo lá, uma parte deles, e carregam algo de lá para cá também. Tirei a foto do bolso e mostrei para ele, mão tremendo. Zé Maria pegou, olhou e ficou pálido. Meu Deus do céu, onde você achou isso? No caminhão dele, na Serra do Corvo. Ele devolveu a foto rapidamente, como se queimasse. Val, essa foto não devia estar com você. Isso é ligação. Isso te liga àquele lugar. O que eu faço? Ele pensou por um momento. Guarda, respeita, não joga fora, não queima, não tenta se livrar. Essa foto chegou até você por algum motivo. Talvez para você contar a história do Tonho, para ele não ser esquecido. Talvez para você avisar outros caminhoneiros. Não sei, mas agora é sua responsabilidade. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro. E nunca mais volte lá. Você teve sorte, Val. Muita sorte. Poucos saem da Serra do Corvo. E os que saem, carregam a marca dela para sempre. Ele pagou o café dele, acenou e saiu. Eu fiquei ali, sozinho, com a foto na mão e um peso enorme no peito. Nos meses seguintes, voltei a trabalhar. Peguei cargas, rodei o Brasil. Mas evitava aquela região de Santa Catarina. Dava a volta, pegava outra rota, inventava desculpa. Os patrões achavam estranho, mas não insistiam. Comecei a prestar mais atenção nas histórias dos outros caminhoneiros e descobri que não estava sozinho. Tinha muita gente que tinha passado por coisas parecidas, estradas que não existiam nos mapas, placas que sumiam, vultos na beira da pista, sons estranhos, tempo que parava ou acelerava sem explicação. A estrada guarda segredos, rapaz, segredos antigos, profundos, e nem tudo que a gente vê tem explicação racional. Um ano depois, eu estava passando pela região de novo, mas pela BR principal, sem desvios, quando parei num posto para abastecer. Era de noite, quase meia-noite. Enquanto o frentista enchia o tanque, fui no banheiro, comprei um café. Na volta, vi um caminhoneiro jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, parado perto do mapa que fica na parede do posto. Ele estava olhando, meio confuso, passando o dedo pelas rotas. "Tá perdido?" perguntei. "Não, só procurando um atalho. Preciso chegar em Passo Fundo antes de amanhã de manhã e a BR tá lenta." Meu sangue gelou. "Que atalho?" "Ah, um cara lá atrás me falou de uma serra do Corvo, acho. Disse que corta caminho, economiza uns 40 minutos." Segurei o braço dele. "Não pega esse atalho." Ele me olhou surpreso. "Por quê?" "Só não pega. Confia em mim. Segue pela BR. Demora mais, mas você chega. O atalho não presta." Ele deve ter visto algo no meu rosto, alguma seriedade, algum medo real, porque concordou. "Tá bom. Valeu pelo aviso." Ele foi embora. Eu fiquei ali, olhando a estrada escura lá fora, e agradeci por ter conseguido evitar que mais alguém cometesse o mesmo erro que eu. Hoje, 7 anos depois, eu ainda carrego a foto. Ela fica na minha carteira, atrás da foto da minha família. Às vezes eu tiro, olho para o Antônio sorrindo e penso no que aconteceu com ele. Será que ele ainda está lá, preso naquele loop? Será que ele encontrou a saída, mas para outro lugar? Será que virou parte da estrada, mais um fantasma, mais uma alma perdida na Serra do Corvo? Não sei. E acho que nunca vou saber.
O que eu sei é que aquilo mudou minha forma de ver o mundo. Antes, eu achava que tudo tinha explicação, que tudo era concreto, mensurável, compreensível. Asfalto, motor, diesel, quilometragem. Mas agora eu sei que tem mais. Tem camadas, tem dobras na realidade. Tem lugares onde as regras normais não se aplicam. E a estrada? A estrada é um desses lugares. Ela não é só asfalto e terra. Ela é memória. Ela é história. Ela é passagem. Ela carrega tudo o que aconteceu nela. Os risos, os prantos, os medos, as esperanças. E às vezes, em certos trechos, sob certas condições, essas camadas se misturam. O passado e o presente se encontram. E quem está ali, no meio, fica preso entre os dois. Aprendi a respeitar a estrada, a ouvir quando ela fala, a sentir quando algo está errado. Às vezes, de madrugada, quando estou dirigindo sozinho e o mundo está quieto, eu sinto uma presença, uma companhia invisível. Não é ameaçadora, é só ali, como se alguém estivesse viajando comigo no banco de trás, em silêncio. Será que é o Antônio? Será que ele me acompanha porque eu carrego a foto dele? Será que é ele me agradecendo por não ter esquecido? Ou será que é a própria estrada, me lembrando do que vivi, me lembrando de que ela está sempre ali, observando, esperando? Não sei, e tá tudo bem não saber. A verdade é que algumas coisas não precisam de explicação. Algumas coisas só precisam ser vividas, respeitadas, guardadas dentro da gente como lembrança e como lição. Eu vivi algo que não consigo explicar. Algo que desafia tudo que eu acreditava sobre o mundo. E voltei. Voltei diferente, mais cuidadoso, mais respeitoso, mais humilde diante do mistério. E isso, rapaz, isso é o suficiente. De vez em quando eu conto essa história, em postos, em paradas, em conversas de madrugada com outros caminhoneiros. Alguns riem, alguns balançam a cabeça incrédulos, mas outros ficam quietos, pensativos. E vejo nos olhos deles que eles também sabem, que eles também viveram algo, que eles também carregam uma história que não podem explicar. E nesses momentos, a gente se entende sem precisar falar muito. Um olhar basta, um aceno de cabeça, um silêncio compartilhado. Porque a estrada é assim. Ela une, ela separa, ela transforma. E quem roda por ela de verdade, com o coração aberto e os olhos atentos, sabe que há muito mais entre o ponto A e o ponto B do que apenas quilômetros. Há encontros, há despedidas, há mistérios e há sempre uma lição. A minha lição foi essa. Nem tudo precisa ser entendido, nem todo caminho é seguro, nem toda economia de tempo vale a pena. E, acima de tudo, a estrada merece respeito, porque ela é mais velha que nós, mais sábia que nós, e conhece segredos que nenhum mapa vai revelar. Hoje, quando passo por aquela região lá em Santa Catarina, nas proximidades de onde deveria estar a Serra do Corvo, eu faço uma oração silenciosa. Por mim, por ter saído, pelo Antônio, por ter ficado, e por todos os outros que talvez ainda estejam lá, rodando naquele círculo, procurando a saída que nunca vem. E sigo em frente, pela BR, pela rota segura, conhecida, normal, porque agora eu sei, tem atalhos que não devem ser pegos, tem estradas que não querem visitantes, tem lugares que, uma vez que você entra, podem não deixar você sair. E a Serra do Corvo é um desses lugares. Ela me chamou uma vez, e eu entrei, mas saí, e nunca mais vou voltar. Às vezes, de noite, quando estou quase pegando no sono, eu ainda vejo ela. A mulher de branco, de costas, imóvel, e sinto aquele frio subindo pela espinha. Acordo assustado, suado, o coração disparado, e olho ao redor. Estou em casa, na minha cama, a esposa dormindo do lado. Tudo normal, tudo real. Mas a sensação fica, a lembrança fica, a marca fica. E eu sei, lá no fundo, que uma parte de mim ficou naquela estrada.
Uma parte de mim ainda está lá, preso naquele loop, rodando, procurando, tentando entender. E talvez um dia ela me chame de novo. E dessa vez, talvez eu não resista. Talvez um dia eu veja a placa velha e torta, a seta apontando para a esquerda e algo dentro de mim diga, entra. E eu vou entrar, não porque eu quero, mas porque é meu destino, porque a estrada decidiu, porque há algo lá que eu preciso terminar, alguma coisa que ficou pendente, e aí, rapaz, eu vou seguir. Vou entrar na neblina, na mata fechada, no silêncio pesado. Vou passar pelo caminhão azul abandonado, pela pedra branca, pelo pinheiro de galho quebrado, e vou encontrar ela de novo. A mulher de branco. Mas dessa vez, quem sabe, eu vou ter coragem de perguntar: o que você quer? E quem sabe, dessa vez ela vire e tenha um rosto e me diga a verdade. A verdade sobre a Serra do Corvo, sobre o Antônio, sobre todos os que sumiram ali. Ou talvez ela continue sem rosto, sem voz, só aquele vazio branco, aquele silêncio profundo. E eu vou entender que não há respostas, só há mistério, só há estrada, só há jornada sem fim. Mas até lá eu rodo, pego meus fretes, cuido da minha família, vivo minha vida, com um pé no asfalto e um pé no inexplicável, com a foto do Antônio na carteira e a lembrança da Serra do Corvo na alma, com o respeito pela estrada e o medo do desconhecido. E com a certeza de que por mais que a gente planeje, por mais que a gente trace rotas, marque quilometragem, calcule tempo, no fim, a estrada é quem decide para onde a gente vai, por onde a gente passa e se a gente volta ou se fica para sempre. E você, que está me ouvindo agora, sozinho aí, talvez na boleia do seu caminhão, talvez em casa de madrugada com essa história ecoando na sua cabeça, você acredita? Já pegou um atalho que parecia errado, mas seguiu mesmo assim? Já viu algo na estrada que não consegue explicar? Já sentiu que estava sendo vigiado, acompanhado, chamado por algo que não entendia? Conta aí, eu quero saber. Porque quanto mais histórias eu ouço, mais eu entendo que não estou sozinho, que não foi só comigo, e que no fundo todos nós que rodamos por aí sozinhos na madrugada, com o ronco do motor como única companhia, todos nós já cruzamos alguma vez com o inexplicável e voltamos mudados para sempre. Então compartilha a tua história, deixa teu comentário, conta o que aconteceu contigo, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas, para que outros saibam, para que outros se cuidem, para que outros respeitem a estrada e para que quando a placa velha aparecer, quando o atalho chamar, quando a tentação bater, a gente lembre e não entre. Porque tem estradas que não levam para casa, levam para outro lugar, um lugar de onde poucos voltam. E a Serra do Corvo é uma delas.